Como ele costuma distribuir pagamento extraordinário de 6 em 6 meses, agora nesse próximo mês ele deve distribuir extraordinário. Fala, Matos. Estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje do HGRU. Era para ele ter saído na semana passada, mas infelizmente o vídeo que eu gravei não teve áudio. Mas vamos para mais um vídeo. Peço perdão pela demora e pelo atraso. Fechou a cotação dele de sexta-feira a 113,30, com dividend yield de 10,62% nos últimos 12 meses, PVP de 0,91, liquidez diária de 7 milhões e a variação dos últimos 12 meses negativa em 8%. Ele é um fundo misto, segundo investidor 10, mas focado em varejo. A vacância dele menos de 1%, 0,80%, taxa de administração 0,90 sobre o valor de mercado. O valor patrimonial dele 2,89 bilhões. Último rendimento 90 centavos. E o valor patrimonial por cota 124,32. Aqui são a lista de imóveis dele. A maioria está no São Paulo, 59 imóveis. Tem 16 no Paraná, 11 em Minas Gerais, mais esses daqui. Aqui é a distribuição deles. Ele vinha distribuindo 0,85 desde o mês 7. Em outubro ele aumentou para 0,90. E vamos para o relatório gerencial dele. Aqui nas informações nós já vimos. Aqui, diferentemente da ABL dele, tem 621 mil metros quadrados. Aqui o valor de R$ 4.212 por metro quadrado. E a alavancagem dele 6,4%. E a vacância física 0,8% e a financeira 0,0%. Aqui os comentários do gestor, que ele fala que no mês foi apurada a receita total de 49,9 milhões, dando R$ 2,15 por cota, que levou a um resultado de 45,2, 1,95 por cota. Aqui ele fala dos eventos que impactaram no fundo desse mês. O primeiro foi rendimento extraordinário do SPVJ, que ocorreu a amortização parcial do SPVJ devido à aquisição dos imóveis do SPVJ pelo HGRU. O lucro da venda gerou um rendimento extraordinário de 14,83 centavos por cota, pago no dia 14 de novembro. Como o HGRU é cotista da SPVJ, o rendimento impactou o resultado do fundo no mês em aproximadamente 38,3 milhões. Ele fala das novas receitas de locação. Com a conclusão das novas aquisições do fundo, objeto da quinta emissão de cotas, a partir de novembro, o fundo já começou a receber receita de aluguel dos novos imóveis da Paulista 2000, do portfólio do Mint, do portfólio do SPVJ, 13 lojas, e novo portfólio da Americanas, que ele adquiriu mais 22 lojas. O efeito mensal das novas receitas de locação será de aproximadamente 6,3 milhões, elevando o patamar da receita de locação total do fundo para aproximadamente 22 milhões mensais. E aqui ele fala que vale ressaltar que esse valor não considera o impacto das operações de securitização atreladas à parte dos imóveis do SPVJ e do UNA Aimores, Crisendas e CRI-UNA, que aumenta as despesas financeiras do fundo. Ou seja, aqui ele está falando que as receitas vão aumentar em 22 milhões, mas as despesas também aumentarão. E não fala quantos que vai aumentar de despesa. Aqui ele está falando do aluguel variável das lojas locadas para Pernambucanas, o valor anual do aluguel variável das lojas locadas para as casas pernambucanas no ano de 2024 foi de valor total de 1,3 milhões. A primeira parcela foi recebida pelo fundo em novembro e a outra metade será recebida em janeiro de 2025. Vale destacar que o valor é praticamente igual ao dos anos anteriores. Aqui ele fala de uma venda, da venda da Pernambucana São José do Rio Pardo, no dia 29 de novembro, conforme fato relevante. Tem um link, se quiser ver o fato relevante, é só você entrar no relatório gerencial e entrar nesse link aqui. O fundo firmou compromisso de compra e venda por meio do qual se comprometeu a vender a loja Pernambucanas localizada em São José do Rio Pardo, pelo valor total de 8,5 milhões. A venda gerará um lucro em regime de caixa de 2,2 milhões. O preço será recebido pelo fundo da seguinte forma: 4,25 milhões, que é 50%,
recebido no dia 29 de novembro. E 4,25 milhões, os outros 50% a ser recebido até o dia 10 de dezembro de 2024. O lucro da primeira parcela, que impactou o resultado desse mês do fundo, foi de 1,1 milhões, ou seja, a segunda parcela ele já recebeu e vai impactar o resultado do próximo mês. O rendimento anunciado foi de 90 centavos por cota, que será pago no dia 13 de dezembro, que já foi pago no dia 13 de dezembro. Aqui ele fala um pouco. No fechamento de novembro, a vacância física do fundo permaneceu estável, sem alterações na base de inquilino. No empreendimento Passeio Dutra, que fica em Taubaté, a demanda do setor de locação de automóveis segue ativa, com negociações em andamentos e no aguardo de definições da contraparte. E aqui ele informa que a Ortobon finalizou as obras de sua loja e inaugurou a unidade no Passeio Dutra. Aqui no técnico ele fala que vai ter mais obras no Passeio Dutra, mas que vai ficar para o ano que vem. Aqui a composição do resultado, né? Famosa DRE. Esse último em novembro, né? Relatório de novembro. Teve receita de locação 20 milhões,9. Rendimentos mobiliários 40,4. Outras receitas e correção monetária. Quando fica entre parênteses, quer dizer que foi negativo. Foi negativo em 11 milhões. E teve que pagar imposto sobre ganho de capital de 2.948. Um total de receita de 49 milhões, desculpa. Despesas financeiras, que é pagamento do CRI, da alavancagem, 1,3 milhões. Despesas imobiliárias, 72 mil. E despesas operacionais, foi a maioria das despesas, 3,2 milhões, dando um total de despesa de 4,6 milhões. Com resultado de 45,2, e ele usou 20,9, que é um pouquinho abaixo da receita de locação, como pagamento dos 90% desse mês. Que é a quantidade de cotas que ele tem, 23.238.024. Aqui eles falam da receita de locação. Aqui seria a despesa de locação dele. Total, 100%, se não tivesse vacância, carência, desconto e antecipação de atrasos, multas e juros. Que seria de 21.645.000. Descontando tudo isso que eu acabei de falar, ficou uma receita de locação real de 20.986.000. Aqui ele fala o resultado do fundo por cota no último semestre. Nos últimos 2 meses, como eu falei, ele aumentou para 0,90 e está com um total de saldo de resultado acumulado de 2,08. Ou seja, como ele costuma distribuir pagamento extraordinário de 6 em 6 meses, agora nesse próximo mês ele deve distribuir extraordinário, que são as receitas de locações dele. Aqui ele detalha as receitas de locação, a despesa com imposto de renda sobre ganho de capitais, rendimentos imobiliários, despesas imobiliárias, outras receitas de correção monetária e despesas operacionais. Nesse mês ele teve 1,95 por cota de resultado. Aqui ele fala da rentabilidade. Desde o início ele está com 112,6%, o IFIX com 34% e o CDI bruto, que é sem descontar os 15% do imposto de renda, 65%. E no último mês, ele foi o pior dos três. Ficou negativo em 3,8, enquanto o IFIX ficou negativo 2,1 e o CDI bruto positivo 0,8, dando um patrimônio líquido de 2.889.000, dando um total de cota patrimonial 124,32. Nós vimos que a valor mercado. Ele fechou sexta-feira 113,30. Aqui é detalhamento de aquisições e parcelas a receber. Tudo que está entre parênteses aqui, ele tem que pagar. E a única parcela a receber é a parcela a receber da venda do DMA Serra, Espírito Santo, em 24 meses, que é 3,2 milhões. Aqui os ativos imobiliários, está falando sobre onde é. E o maior dele aqui é varejo alimentício em São Paulo, 22,9% no valor patrimonial do fundo e receita contratada 21,8%. A distribuição geográfica dele,
Metade da carteira, 49% em São Paulo, 10% no Rio e 9,6% na Bahia. Esses são os três principais estados que tem o portfólio do fundo. Aqui a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal por metros quadrados. Novembro, 1% de vacância física. Aqui, vencimentos dos contratos. Tem um prazo médio de 10 anos. A maioria dos vencimentos do contrato só depois de 2028. Aqui as revisionais dos contratos. 77% das revisionais também depois de 2028. Ele ainda tem 12% aqui de revisional para receber nesse mês agora. Ele ainda tem 12% de revisional agora de dezembro. Os 3 meses que tem a maior porcentagem: setembro com 26%, novembro com 20% e dezembro com 21%. 94,5% IPCA e 5,5% de GPI. Exposição por locatário. Os 3 principais: Carrefour com 23%, Açaí com 18% e Pernambucanas com 17%. Os contratos dele: 17% típico e 83% atípico. Classificação dos setores atuais: 52% varejo alimentício, 29% educacional e 17% em varejo de vestuário. Varejo e vestuário. Aqui ele detalha como que vai ser pago a alavancagem do fundo. Como nós podemos ver aqui, eu fiz a conta, está com 185 milhões de alavancagem. Sendo desses, 6,4% vai ser pago ainda em 2024, 6,3% em 2025 e assim vai diminuindo para depois de 2032 praticamente zerada a alavancagem. Essa linha traçada laranja aqui quer dizer os 5% que ele não precisa distribuir por lei. Esses 5% que ele pode deter por mês, ele conseguiria pagar tudo de 2024 que falta, 2025 quase tudo, tendo um aumento mais expressivo a partir de 2028 até 2031 e 2032 volta a ser suficiente os 5% para pagar a alavancagem do fundo. Aqui são os 4 CRIs dele. 3 dele é IPCA+, 2 é IPCA mais 6,5, 1 IPCA mais 4,9 e o CRI Sendas é o único CDI mais 1,5. Duração: 10 anos, 15, 15, 10. Ou seja, tudo para depois de 2030. Aqui eles listam os principais eventos que nós vemos lá em cima. Aqui são os imóveis deles. Tudo isso de imóveis, como nós vimos lá no Investidor 10. Aqui é o objetivo do fundo. Geralmente é no começo do relatório, mas do HGRU é no final. Então vamos ler o objetivo do fundo para poder finalizar o vídeo. O fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que atendam aos critérios de enquadramento e à política de investimento do fundo. Sendo certo que o fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística. Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses, 2 bi. Gestor: Pátria Investimentos. Teve início das atividades em abril de 2018. Escriturador: Banco Genial. E administradora: Banco Genial também. Como nós vimos lá em cima, ele tem taxa de administração e taxa de performance. A taxa de performance dele é 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA. Ele já teve 5 emissões de cotas, acabou de terminar a 5ª emissão, que ele usou para comprar os ativos lá em cima. Bom, esse foi mais um vídeo. Mais uma vez, peço desculpa pela demora, que era para esse vídeo ter saído semana passada, mas tivemos alguns contratempos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber mais notificações dos meus vídeos, indique para amigos e parentes e reforçar que nada que apareceu nesse vídeo, nenhuma informação que contém nesse vídeo
é recomendação de compra ou de venda desse ativo. Se te interessou, estude, veja se enquadra no seu método de investimento. Que papel do céu abençoe a todos. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Que todos tenham um ótimo Natal e um próspero Ano Novo.